Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Andinho e nós vamos falar mais uma vez da vida dos outros. É isso mesmo, esse canal é pra gente falar da vida dos outros. Mas calma, eu já te expliquei e vou te explicar novamente que nós vamos falar da vida de outras pessoas no bom sentido. Pessoas que vão nos trazer algum exemplo bom, trazer alguma experiência boa, ok? Então vamos lá para o vídeo, mas antes da gente continuar no vídeo, dá um like. Se inscreve nesse canal, se você puder ativa os sininhos para receber todas as notificações, todas as vezes que eu subir um vídeo nesse canal, beleza? E se ainda puder mais, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E hoje nós vamos falar sobre um cara chamado Gideão, ok? Quem é Gideão? Eu vou te explicar rapidamente, em poucas palavras, quem é o Gideão da Bíblia. Gideão é um cara que nasceu numa família pobre, que era fraco e que estava vivendo num período em que o povo estava sofrendo muito, mas muito mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto em que vivia Gideão. E quando você já começa lendo o capítulo 6 e o versículo 1 de Juízes, você já percebe que o povo aqui está em maus lençóis, o povo aqui está sofrendo, o povo de Israel está sofrendo. Por quê? Porque o povo de Israel, assim como eu e assim como você, oscilava bastante. Uma hora estava muito bem com Deus e outra hora já não estava tão bem assim. E esse período era um tempo que o povo de Israel não estava tão bem assim. Por quê? Porque ele deixou de adorar ao Deus Todo-Poderoso, deixou de adorar ao Deus que criou os céus e a terra, para adorar então outros deuses com letra minúscula. E por conta disso, o povo de Israel estava sendo subjugado, o povo de Israel estava sofrendo. Aqui o povo estava sendo subjugado pelos midianitas já haviam 7 anos. O que os midianitas faziam com o povo de Israel? Todo ano o povo de Israel plantava e na hora da colheita os midianitas subiam como se fosse um enxame de gafanhoto e passava pela plantação, passava pelos animais e acabava com tudo. Todo ano acontecia isso. Tanto que o nosso amigo Gideão aqui, ele está escondido. Ele está batendo trigo no lugar onde pisa uvas. O lugar onde você cultiva o trigo ali é um lugar mais aberto, um lugar mais alto. O lugar onde você pisa a uva para fazer vinhos é um lugar mais fechado, como se fosse um poço. Ele estava escondido ali. Muito bem, o povo de Israel começou a sofrer. Depois de 7 anos, o povo de Israel então se volta para o Deus Todo-Poderoso e começa a clamar: Deus Todo-Poderoso, nos livre das mãos dos midianitas. Então Deus escolhe uma pessoa que através desta pessoa o povo vai ser liberto das mãos dos midianitas. E essa pessoa se chama Gideão. E um anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou com ele assim, ó: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Com essa força que você tem aí, tipo força nenhuma, vá e liberte o povo de Israel das mãos dos midianitas. Porque quem está te mandando sou eu. Ele está falando aqui como se fosse Deus falando com Gideão. Aí então que começa a choradeira do Gideão. Ah, Senhor, mas a minha família é fraca, a minha família é pobre. E para piorar, eu sou o mais fraco, eu sou o mais pobre da minha família toda. Como é que você me escolhe? Como é que pode eu ser o escolhido para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas? Aí depois da choradeira toda, o anjo do Senhor fala com o Gideão assim, ó: ô meu amigo, eu estarei com você. E pelo fato de eu estar com você, o Deus Todo-Poderoso estar com você, você vai derrotar todos os midianitas como se fosse um só homem. Meu, ó, deixa eu te falar uma coisa, você não tem ideia de quantos midianitas são aqui, que eu não falei ainda. Mas daqui a pouco você vai ver quantos midianitas eram, que o Deus estava falando que ele ia derrotar como se fosse um homem só. O cara que era fraco, nasceu de uma família pobre e que não tinha perspectiva nenhuma de vida, só estava ali cultivando as coisas dele escondido para sobreviver. O tempo foi passando e veja bem, aqui era uma época de colheita, era uma época que o povo já tinha plantado e já estava quase para colher. O que acontece? Os midianitas começaram a se aproximar aos poucos e eles não vieram só, eles vieram aliados com outros povos, os amalequitas e outros aliados que eles foram encontrando no caminho para então cercar o povo de Israel e ali saquear tudo, comer tudo, matar tudo. Eles foram acampando e nesse mesmo tempo Deus então se apodera de Gideão, o Espírito Santo se aposta de Gideão. O que seria isso do Espírito Santo descer sobre a vida de uma pessoa no Antigo Testamento? O Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele descia sobre
pessoas específicas para fazer coisas específicas para libertar o povo, ou para reinar sobre o povo, ou para falar com o povo, entende? Então aqui o Espírito Santo se aposta de Gideão, porque Gideão ia ser usado para libertar o povo das mãos dos midianitas. Ele já com o Espírito Santo dentro dele, ele começa então a convocar outras pessoas de outras tribos para então eles levantarem um exército e lutar contra os midianitas. Ele conseguiu reunir 32 mil pessoas, é muita gente para guerrear. Você concorda comigo? É muita gente, mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quantos midianitas tinham? Mais de 120 mil homens. Veja bem, 32 mil homens para lutar é muita gente? Sim, mas 120 mil é muito mais. Mas veja como essa história vai ficar interessante. 32 mil pessoas. Deus chegou diante do Gideão e falou assim: ô Gideão, você ainda está com muita gente. É assim, ó, se você vence com essas 32 mil pessoas, as pessoas, eu conheço como é que vocês são. Vocês vão voltar falando: ah, a gente conseguiu com a força do nosso braço, porque a gente é muito bom, porque a gente é muito forte. Eu conheço vocês, eu quero que você fale para o povo que aqueles que estiverem com medo podem voltar para casa. Sabe quantas pessoas voltaram para casa? 22 mil homens voltaram, porque estavam com medo de lutar contra os midianitas. Ficou quanto? Ficou 10 mil. 120 mil contra 10 mil israelitas. Mas calma aí que vai ficar um pouquinho mais interessante essa história aí. Voltou 22 mil medrosos para casa, ficou com 10 mil. E Deus fala com Gideão o seguinte: ô Gideão, você ainda tem muita gente. 10 mil pessoas ainda é muita gente. Vamos fazer uma coisa? Tem um rio ali. Esse povo está tudo morrendo de sede. Vamos fazer o seguinte: manda esses 10 mil homens e beberem água lá. E se analisa o jeito que eles bebem a água. Quando chega lá, os caras morrendo de sede. Os caras, desce e coloca as duas mãos no chão e começa a beber água aqui, ó. E alguns deles, sabe quando você põe o joelho no chão, você fica com a mão na arma aqui, aí você fica olhando pro lado ali, pega um pouco de água, toma e fica olhando aqui, ó. Pega um pouco de água, toma e fica olhando aqui. Os caras estavam vigilantes. Agora, sabe quantos eram esses que estavam vulneráveis? Que colocava a mão no chão e enfiava a cabeça na água? 9.700 homens. Os únicos prudentes que não colocava a cabeça dentro da água, que ficava aqui esperto e pegava a água com uma mão só e tomava 300. Pois bem, Deus falou: tá vendo? Esses caras aí que estão bebendo água desse jeito, que é esses caras que vão ganhar a guerra com você. 300 homens, os outros você pode mandar tudo embora para casa. 120 mil midianitas contra 300 israelitas. Fala a verdade. Se você tivesse lá, você já ia estar pensando: Gideão perdeu. Muito bem, aqui nós temos então Gideão e seus 300 homens. E Deus, ele fala com Gideão: Gideão, eu sei que você está com medo ainda. Pega um dos seus servos, desce lá escondido de noite, de madrugada, sobre o acampamento dos midianitas, e eu vou te provar que eu estou com você, que você vai ganhar. Você vai ouvir algo lá no meio dos midianitas que vai te encorajar, vai deixar você feliz, vai deixar você empolgadão. O Gideão obedeceu a Deus, pegou um servo e desceu lá no meio do midianita. E foram devagarzinho e tal. Quando ele chegou lá, tinham 2 midianitas conversando. E o midianita conversando com o outro falou assim: eu tive um sonho. Eu sonhei que um pão de cevada vinha rolando assim, ó, e vinha atingir o nosso acampamento, o acampamento dos midianitas, cara. E esse pão atingia o acampamento e o acampamento era destruído. E o outro disse: sabe o que isso quer dizer? Cara, isso não pode ser outra coisa senão a espada do Gideão, aquele filho do Joás, sabe? Aquele que se levantou lá e que montou um exército, que tá dizendo que vai atacar a gente, cara. Eu tenho certeza que esse Deus dele aí, ó, entregou todos nós aí na mão deles, cara. A gente vai se lascar. O Gideão escuta isso traz sobre ele um encorajamento, assim, ele fica todo empolgadão. Nossa, os caras estão cagando de medo, os caras estão com medo, vamos voltar lá pro nosso acampamento. Subiu lá, quando ele chegou lá, ele já chegou, levanta, porque os midianitas vão ser entregues na nossa mão. Vamos lá, levanta. Dividiu os caras em 3 grupos de 100, dividiu aqui, ó. E sabe o que eles deram pros caras guerrear? Você acha que foi espada? Você acha que foi pedra? Você acha que foi revólver? Que foi canhão? Não foi nada disso. Ele colocou na mão dos caras um jarro e uma trombeta. Um jarro com uma tocha dentro e a trombeta.
Então vocês vão fazer o seguinte, vocês aí com o jarro e com a tocha, com a trombeta, na hora que eu der o sinal, vocês vão gritar assim ó, bem alto, ó. Pelo Senhor e por Gideão, beleza? Tá tudo certo? Pelo Senhor e por Gideão, não vai errar, hein, cara? Ó, pelo Senhor e por Gideão, tudo certo aí, vocês, o 100 aí, vocês, o 100 aí, tudo certo, beleza. Quando eu der o sinal, vocês vão gritar isso, pelo Senhor e por Gideão, ok? Então vamos lá. E foram se aproximando. E quando o Gideão deu o sinal, eles pegaram o jarro que estava na mão deles, tacaram no chão, quebraram o jarro, começaram a tocar a trombeta e começaram a gritar, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E nisso os midianitas acordaram assustados com todo esse barulho, pegaram a sua espada e estava tudo escuro. Eles começaram a atacar a eles mesmos, porque eles não estavam identificando quem não era quem. Você já acordou todo assustado no meio da noite? Tá dormindo ali de repente, você escuta um barulho ali, mas você... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá, você fica meio desnorteado. Os midianitas aconteceu a mesma coisa. Os caras levantaram desnorteado e eles começaram a atacar eles mesmos. Eles começaram a se matar. Imagina, 120 mil pessoas começaram a lutar contra si mesmo. Isso não parece uma loucura? Mas lembra o que Deus falou lá no começo de Deus, você não vai fazer nada, eu vou fazer por você. Cara, 120 mil homens se mataram, lutando entre si mesmo. O Gideão lutou contra todos os midianitas como se fosse um só homem, porque ele não precisou levantar um dedo para lutar contra os midianitas. Por causa desse posicionamento de Gideão, o povo de Israel ficou em paz por 40 anos. Lembra quantos anos eram que o povo de Israel estavam debaixo do jugo dos midianitas? 7 anos. Por causa do posicionamento de Gideão, do cara que era de família pobre, que era o mais fraco da família, se deixou ser impulsionado ali por Deus e a partir dele o povo todo de Israel foi liberto dos midianitas. O que eu aprendo com isso? O que você aprende com isso? Não importa de onde você veio, qual que é a sua família que você veio, o que você é hoje, qual que é a sua perspectiva de vida. Não importa quem você seja, o que importa é que Deus ele pode te usar. O que importa é que Deus pode te tirar da condição que você está e fazer toda a diferença no meio da sua família, fazer toda a diferença no meio das pessoas que tem você como exemplo. Entende isso? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, então levante-se. Levante-se, saia desse esconderijo e fala assim, ó, Deus, o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? Qual a diferença que eu posso fazer nessa sociedade que é perdida? O que eu posso fazer a partir do meu posicionamento? Eis-me aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis passar através desse vídeo, ok? É uma história muito conhecida, é uma história muito simples, mas é a partir de uma história muito simples em que a nossa vida pode mudar, beleza? Não esquece de dar um like nesse vídeo, não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. Se você não é inscrito, se inscreve aí, não custa nada, vai lá inscrever-se, não custa nada você ir lá no joinha, dá um like, beleza? Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima.